Olá! Hoje nós vamos falar sobre o egoísmo. No nosso último encontro nós falamos sobre o amor, né? O pai de todas as virtudes. Hoje nós vamos falar sobre o egoísmo, que é o pai de todos os vícios morais. Primeiro, vamos retomar o Livro dos Espíritos, a pergunta 913, quando Kardec pergunta aos espíritos, né? Dentre os vícios, qual pode ser considerado o maior? Eles respondem, nós o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Então, como nós pretendemos nos desenvolver espiritualmente, tem que ser um trabalho duplo, né? Tem que ser um trabalho de minimizar os nossos vícios morais e ampliar as nossas virtudes. Consequentemente, né, na base, ampliar nossa capacidade de amar e minimizar o nosso egoísmo. Então, para a gente poder entender como fazer isso, vamos tentar entender de onde vem o egoísmo, né? O primeiro ponto de referência do egoísmo é o nosso instinto de preservação. Quando o nosso princípio inteligente, no seu processo evolutivo, antes de chegar no ser humano, vamos dizer assim, né, na raça hominal, vai passando por todas as experiências, ele conta com o instinto de preservação, que é uma inteligência rudimentar, que vai possibilitando que ele se proteja de perigos, né? Que ele consiga fazer com que a sua espécie se perpetue. Então, a perpetuação das espécies se deu basicamente por conta dos instintos, dos aspectos instintivos. Então, essa característica de defesa, de defender a sua vida, de defender a sua prole, de defender a sua cria, de defender a sua comida, porque senão a sua cria morreria, né, vamos dizer assim, né, que tem a ver primordialmente com o instinto de preservação, deixou cunhado em nosso princípio inteligente. Quando ele adentra o reino hominal, ele tem esta marquinha, né, essa marquinha do se proteja. Olhe para você, se cuide, entre você e o outro você, porque senão você morre e o outro fica. Basicamente isso, instinto de preservação, né? Ok, então é assim a nossa infância espiritual, com este cunho instintivo do olhe para você em primeiro lugar. E aí, nós voltando à questão do desenvolvimento dessa existência, né? Voltamos ao tema que a gente está falando já há 2 encontros, falamos na questão dos limites e na questão do desenvolvimento do amor também, né? A questão do egocentrismo, que é natural, no primeiro momento, a criança vivenciar este período de egocentrismo, do mesmo jeito que é natural o espírito vivenciar, num período inicial do seu desenvolvimento, este egocentrismo decorrente desse instinto de preservação. Bom, então, com o passar do tempo, com as experiências, com as vivências da causa e efeito, com a necessidade que temos de, vamos dizer assim, começar a ampliar o jeito de lidar com as coisas, começar a desenvolver outras formas de lidar com a vida, com os seres à nossa volta, tá? Nós vamos lenta e gradativamente desenvolvendo outros recursos e saindo desse egocentrismo e entrando um pouco neste mundo onde o outro é considerado como eu, né? Onde eu vou conseguir lenta e gradativamente amar ao próximo como a mim mesmo. Como pai e mãe, nós podemos colaborar dentro do nosso núcleo familiar para ajudarmos os nossos filhos a sermos menos egoístas. Quando um pai e uma mãe brigam com um filho de 1 ano e meio ou 2 anos, porque ele não quer dividir o brinquedo com o amiguinho, ele pode achar assim, se estou ajudando meu filho a não ser egoísta. Não. Você está fazendo o seu filho sofrer em excesso, porque a única referência que ele tem, neste momento, é a referência do egocentrismo. Eu sempre brinco assim, né?
Tá, você quer que o seu filho, que tem um mundo muito reduzido, o mundo da criancinha, é o quê? É ela, é o pai, a mãe e os pertences dela, os brinquedos, né, que são dela. Então, chega uma criança de fora, ele é obrigado a dividir? É um pouco mais à frente, com 3 anos, 2 anos e meio, ele começa a dividir. Aí ele começa a entender a importância da troca, né? O amiguinho trouxe um brinquedo, eu dou para ele, eu gostei do brinquedo dele, mas para eu dar o meu para ele, para ele dar o dele para mim, eu preciso dar o meu para ele. Ele entra na referência da troca. A criança, antes disso, ela não tem essa condição, até os 2 anos ela não tem essa condição. Ela ainda é extremamente egocentrada, ela não tem essa condição de brincar com os amiguinhos. Isso é só um pouco mais à frente. Então, você exigir de um filho de menos de 2 anos, né, que divida o que ele tem com um amiguinho que chegou para brincar com ele, é a mesma coisa que eu pedi para você, pai. Chegou um amigo seu, você está com o seu carro na garagem, que você acabou de comprar, que você tem o maior xodó por ele, o seu brinquedinho, né? Seu amigo chegou, divide comigo. Eu posso levar? Eu gostei tanto, deixa eu levar para casa. E alguém fala para você, deixa. Você tem que ser bonzinho com seu amiguinho, né? Então, é mais ou menos essa mesma referência. Quando você invade uma coisa natural, porque neste período é natural ser egocentrado, quando você invade este espaço, exigindo que seu filho faça algo que está fora do alcance dele, você está trazendo para ele uma noção de que ele não tem direitos. Então, olha como é delicado. Agora, se mais à frente, quando essa criança já tem recursos, sim, de entrar no padrão da troca, de dividir o que é dele, para poder usar o que é do outro, e um pouco mais à frente, muitas vezes, entender que aquele não tem nada, então tá bom, então eu vou tirar de mim para dar para o outro, mais à frente, se eu não colaboro com isso, aí sim, eu estou exacerbando o egoísmo e o egocentrismo do meu filho. Então, vamos saber entender em que etapa da vida eu, como pai ou eu, como mãe, posso começar a exigir ou a solicitar que os meus filhos doem, né, ou dividam o que é deles. Então, se eu tenho esse jeito amoroso de lidar com as coisas, né, eu vou conseguir ajudar o meu filho a ter amor próprio. Amor próprio, gente, é completamente diferente de egoísmo. Amor próprio é quando eu consigo, no decorrer do meu desenvolvimento, entender as minhas reais possibilidades, as minhas reais necessidades, entender que eu tenho um poder, uma capacidade produtiva, avaliar isso de uma forma positiva. Então, eu tenho amor próprio. Jesus não disse que eu tenho que amar ao outro como a ti mesmo. Olha que interessante, Jesus não disse amar ao outro acima de ti mesmo. Jesus não disse amar o outro abaixo de ti mesmo. Jesus disse amar ao outro como a ti mesmo, pressupondo que eu me amo para poder amar ao outro. O como implica algo que já existe. Então, é muito importante a gente entender que dentro do contexto familiar eu preciso ajudar os filhos a desenvolver este amor próprio e que desenvolver amor próprio não é exacerbar egoísmo. Ajudá-los a desenvolver o amor próprio é quando eu posso, volta lá atrás, né, naquela questão de eu poder suprir as necessidades e qualificar e potencializar as possibilidades, né? Eu vou ajudando o meu filho a desenvolver a sua autoestima, o seu amor próprio. Num outro momento, talvez num outro projeto, a gente volte a falar sobre o desenvolvimento da autoestima, como isso se processa, que é um tema interessante também, mas isso a gente vai deixar para um outro momento, né? Então é muito importante entender que egoísmo não tem nada a ver com amor próprio. Amor próprio é alto valor, ok? Aristóteles dizia que o amor, o egoísmo não é um amor por nós próprios, né? O egoísmo é uma desvairada paixão por nós próprios, né? Então, amor próprio é se qualificar,
é entender que você tem direitos e deveres. Você poder sair do padrão do egoísmo é você entender que o outro também tem direitos e deveres. Voltando um pouco, nós temos o egoísmo individual e o egoísmo familiar. O egoísmo individual são aqueles seres que estão num patamar ainda mais primitivo, né? Que mesmo dentro de um contexto familiar, eles só pensam neles. São pais que só pensam neles. Não pensam nas esposas, nos filhos e netos, né? São mães que só pensam nelas. São filhos que só pensam neles, que já vem com aquele cunho de existências anteriores, e olha a importância a gente tentar ajeitar isso, né? Mas então, assim, tem indivíduos que têm como característica este egoísmo individual, né? Onde o foco do seu amor é só ele, em detrimento ao outro, é um desamor a todos os outros, quem quer que sejam os outros, muitas vezes participantes dentro do contexto familiar. Quando nas mais variadas encarnações a gente vai tendo filhos, vai se compondo afetivamente com essa parceira, com aquele parceiro, e vai montando, vamos dizer assim, o nosso grupo de espíritos afins, nós vamos desenvolvendo uma noção de egoísmo familiar. Então, são muitos os espíritos que já conseguem sair deles mesmos em benefício de um filho, sair deles mesmos em benefício de um irmão, sair deles mesmos em benefício de um pai ou de uma mãe. Já conseguem olhar para eles com o olhar de que eles também têm direitos, né? Acolher as suas necessidades. Mas em hipótese alguma, com o vizinho, com um parente distante ou com um amigo do filho, né? É capaz, muitas vezes pais nesse contexto são capazes de situações atrozes, desfavorecendo o amiguinho para favorecer o seu filho, né? Então, é complicado, mas vocês percebem que já é um passo à frente, né? A pessoa sai daquele egoísmo individual e consegue ir um pouco além, né? No egoísmo familiar. Bom, mas é muito importante que a gente desenvolva essa capacidade. O nosso objetivo peguem essas duas referências, eu e o outro, né? O indivíduo que tem muita dificuldade emocional, afetiva e muitos aprisionamentos, normalmente ele se sente menos que o outro, ele sente que ele tem mais deveres e menos direitos, tá? Então ele sempre vai para a troca numa posição, daquela posição de se doar mais e o outro de receber mais, né? Quase sempre esse ser vai se relacionar com alguém que está aqui, ó. Quando eu falo aqui, não é que é mais evoluído, tá? Aliás, é menos, é tudo complicado, né? São várias situações complicadas, mas é aquele indivíduo que eu é mais, aqui é eu menos que o outro, aqui embaixo, né? Aqui em cima, eu sou mais que o outro, tá? Eu tenho mais direitos e menos deveres, que é o amor de recebimento que eu dizia, né? Que é o ego centrado, tá? Então, nós precisamos puxar esses dois e ficar aqui no meio. Eu sou igual ao outro, eu tenho direitos e deveres. Você também tem direitos e deveres. Você pai, mãe, você filho, você irmão, você vizinho, você filho. Se o seu filho está errado, você tem que apontar isso e favorecer o filho do vizinho. Você não vai em detrimento do certo, vamos dizer assim, em detrimento do certo, favorecer o seu filho e desfavorecer o filho do vizinho. Certo é certo, errado é não. Que o seu dizer seja sim, sim, não, não. Bom, então eu quero encerrar trazendo para vocês rapidamente as características do egoísta. Então ele é extremamente centrado nele mesmo. Quase sempre na troca com o egoísta, ele sempre usa as pessoas como instrumento a serviço dos seus interesses. A motivação do egoísta quase sempre é a sua satisfação pessoal. Ele tem muitos aprisionamentos e apegos, né, a ele mesmo e a tudo que lhe pertence. Isso é meu, isso é meu, isso é meu, isso é meu, né? São espíritos que quando desencarnam sofrem muito, né? Porque têm a sensação de que deixaram o que é deles, né, que lhes pertencem. Basicamente vivenciam o amor de recebimento, ainda não foram para o amor de troca. Tem uma visão parcial e condicional da realidade, porque eles sempre vão condicionar essa percepção da realidade à sua satisfação pessoal, né?
quase sempre são muito medrosos e inseguros, porque tem medo de não ter, tem medo de não receberem, tem medo de não ser aceitos, tem medo de não serem supridos, né? Normalmente eles têm muita necessidade de atenção e de controle sobre tudo à sua volta, não aceitam críticas, têm muita dificuldade de aceitar crítica, né? Sempre se justifica, o problema é sempre o outro, nunca eles, né? Então, avalie como você está em relação ao egoísmo. Avalie como seu parceiro ou sua parceira está, né? Avalie como seus filhos estão. E tentem, dentro do contexto familiar, com muito amor, né? Pontuando as necessidades das trocas, dentro primeiro do contexto familiar, se você entende que mesmo dentro dele não é possível, ir ampliando isso lenta e gradativamente para fora. Porque nós precisamos levar os nossos filhos para essas situações. Exercite as situações de altruísmo, levando os seus filhos a socorrerem crianças, a socorrerem idosos em asilos, né? Você pode pontuar isso como uma regra em situações específicas, né? Como Natal, Páscoa, coisas de Dia da Criança, né? Para depois, lenta e gradativamente, ir ampliando para o cotidiano, tá? Para o cotidiano. Então, vamos pensar nisso, tá bom? Temos uma grande responsabilidade com o nosso processo evolutivo, mas mais ainda, com o processo evolutivo dos filhos que recebemos como dádiva de Deus, para que possamos os encaminhar até eles. Até breve.